Ai, gente, sério, agora que começou a nossa transmissão. Gente, vocês não têm noção. Vamos logo começando dizendo a vocês que a gente já tinha aqui 5 minutos fazendo essa transmissão, mas, por questões técnicas, a nossa transmissão começou agora. Então, sejam muito bem-vindos mais uma vez, quem ainda não nos ouviu. A gente já estava aqui 5 minutos, estava fazendo um ensaio, e tá tudo certo, porque fica leve e fica gostoso, e é isso que faz a prática. É sobre isso, é a gente improvisar, e é sobre isso que a gente quer trazer para vocês. A prática da comunicação, a prática jurídica, fazer tudo no mesmo bolo, tudo da mesma forma, para fazer a coisa dar certo, vocês aprenderem a se virar, a improvisar, porque é o que um bom advogado em exercício tem que aprender a fazer. Eu estou muito feliz, hoje é o dia do nosso lançamento, do nosso curso de advogados da Escola de Advogados do curso Fênix Juris, ao lado do meu sócio, já de algum tempo, o doutor Vinícius Brito, que vai ser professor de vocês. Isso, na área de ECRIM, dando também um suporte na área de cálculos trabalhistas, cálculos judiciais e também um caminho na área trabalhista. Ele é o retado, ele vai ser o advogado orientador de direito do trabalho. A gente está com a professora Tati aí na nossa tela, que é a nossa professora de Direito de Trabalho e Direito de Processo de Trabalho em Sala de Aula, para dar um reforço a vocês da parte prática. Já já a gente bate um papo. Aqui no meu lado esquerdo, o doutor Bruno Costa, que vai orientar vocês a respeito dos sistemas. Né, Bruno? Vamos entender, né, como é que manuseia o PJE, o PROJUDE, né? Algumas técnicas de ouro que muitos advogados não sabem. Eu não sabia, já peguei uma ontem, já utilizei uma ontem, que eu não sabia, do nada eu vou estar assistindo essa live com vocês. Mas eu não vou falar hoje, não. Vai não? Hoje não. Não vou falar hoje, não. É a técnica de ouro. É a técnica de ouro. Doutor Juan foi meu aluno, é um orgulho, prata da casa, está aí implantando inteligência artificial no nosso escritório, trazendo agilidade para as nossas peças e vai dar também uma monitoria a vocês sobre inteligência artificial. O ChatGPT está dentro do nosso módulo, né, de workshops. Isso mesmo, a gente vai aprender como utilizar a ferramenta para agilizar muito o nosso trabalho na área jurídica, porque é possível fazer isso e é muito simples. Basta ter a técnica certa. A gente já fez hoje alguns posts, não foi? Com a ajuda do ChatGPT, que Exato. Foi super ágil. Exato. Doutora Carla Santiago, à minha direita, gerente de projetos, também foi minha aluna, também prata da casa, está somando e acreditando no projeto, né, Carlinha? Totalmente. Acredito totalmente no projeto. Quando o Manu me convidou, eu fiquei assim, lisonjeada, né, pela oportunidade que ela está me dando, porque quem consegue sugar um pouco da energia de Manu e da atenção que ela dá, a gente não pode desperdiçar em momento algum. Então, tudo que eu vi no MPJ, ela vai trazer agora para a gente na prática. Obrigada, Manu, tá? Pela sua atenção. Não me faça chorar, não. Atrás da câmera a gente tem Fernandinha, gerente administrativo e financeiro, está dando uma super força nas postagens. Vitor, que é o nosso técnico aqui, ajudando na live. Essa live que deu uma atrasada hoje, mas está tudo certo. E professora Tati, que bom ter você aqui com a gente. Me conte das expectativas, do que esses meninos vão poder aprender com você na prática, na sala de aula. Olá, boa noite a todos. Eu queria dizer que eu estou muito feliz em estar aqui nesse momento participando com vocês. Quando o Manu me contou sobre o projeto, na verdade, me convidou para fazer parte desse projeto, dessa grande família, eu fiquei sinceramente muito feliz, porque eu trabalhei com ela na universidade e eu conheço realmente de perto o seu potencial e sei como ela é responsável, como ela cola de junto do aluno, como ela ensina, como ela genuinamente gosta de trabalhar com pessoas. E isso é o diferencial hoje, né? Ela me convidou para fazer a parte teórica, do direito do trabalho, do processo do trabalho, a depender do tempo, do andamento aí das nossas agendas, eu posso com toda certeza estar caminhando ao lado aí do colega, doutor Vinícius, e com certeza eu estou aqui para contribuir com vocês da melhor forma possível, tá? É realmente um prazer. Estou por aqui. Tati, é inenarrável a sua participação nesse curso. Para mim é de um prazer imenso você ter aceitado isso. Tati foi minha chefe, né? Foi minha coordenadora no Núcleo de Prática Jurídica. E ter esse reconhecimento de uma profissional de excelência como você é realmente uma coisa indescritível. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua credibilidade no projeto.
E eu tenho certeza que quem está aqui com a gente, eu quero ver o pessoal se movimentando aí, dizendo se está Estou tudo bem com o torcendo. vídeo, se está tudo bem com o áudio, se estão ouvindo tudo direitinho, porque a gente vai lançar hoje um monte de desconto com preços especiais para quem estiver na live. Então, fiquem até o fim, né? Porque vocês não vão se arrepender. Então, Tati, muito obrigada, tá? Por ter ficado aqui com a gente um pouquinho, por ter se apresentado, por terem visto. A live vai ficar gravada. E eu conto mesmo com a sua participação e com a sua presença física, né? Conhecer a nossa sede e estar pertinho dos alunos, viu? Um beijo. Sim. Um beijo, viu, para vocês. Tati foi sua professora. Professora, processo do trabalho. Isso. Aprendeu? Demais. Que bom. Não é? Que bom revê-lo. Eu escolhi vi os melhores. No que faz, assim, ela também tem um carisma muito grande, também tem essa humanidade, a gente precisa dizer, essa empatia com os alunos. Eu lembro de uma aluna, uma época na faculdade que a gente dava aula, que fez assim, Protati mandou para mim, viu que eu estava devendo horas, mandou para mim um link de alguma coisa, de algum evento que ia acontecer, e fez assim, meu Deus, que professor, que coordenador vai lembrar de fazer isso para me lembrar, para que eu participe, para que eu esteja presente de um evento que não tem nada a ver com a faculdade, só para eu poder complementar minhas horas. É importante, né, não tratar o aluno só como números, né? Mas é um Sim. ser humano. É verdade. Todo mundo tem a sua correria do dia a dia, todo mundo trabalha, né? Todo Com mundo é adulto certeza. na faculdade. Então, às vezes, aquele sujeito não tem muito tempo de estar focado naquilo, porque muita gente Verdade. só tem aquele momentinho ali da noite para ir para a faculdade, às vezes acorda às 5 da manhã para trabalhar, não dorme direito, não tem Sim. tempo, Verdade. não tem tempo de estar procurando palestra, audiência para poder assistir. Então, a gente tratar o aluno dessa forma, como ser humano, trazer para perto da gente, tem isso aqui para você fazer, tá faltando horas, vamos lá. É muito importante. Não, e Com Tati tinha essa certeza. característica e com certeza agregou muito na vida de muitos alunos. E você trouxe uma coisa, Bruno, que é importante, que foi o que fez, na verdade, nascer a nossa escola, né, de advogados. Como advogada orientadora que fui durante os 2 últimos anos na universidade, junto com a professora Tati, né, e que tive a oportunidade de lecionar e de ser professora de vocês com muito orgulho, né, e trouxe para perto de mim porque sei que são bons no que fazem, né, são muito proativos e participativos. E isso só demonstra, viu, Tati, que eu estou no caminho certo, porque quando eu trouxe esse projeto, a quantidade de alunos que me apoiou e que falou, a gente está junto, ou quando eu disse que ia sair da faculdade, e o tanto também de alunos que disse, pelo amor de Deus, não faz isso, que a gente depois não vai saber o que fazer. Mas assim, estou aqui, não fui embora da vida de vocês, a gente está de mãos dadas. Eu tenho certeza que a gente tem uma caminhada linda pela frente, porque assim, Bruno, você trouxe uma coisa que precisa de muita atenção. Quando a gente fala dos jovens advogados, a gente fala de fato de números, né? Infelizmente, o mercado traz isso. A gente tem um mercado que está colocando, né, Vini, profissionais no mercado a cada semestre despreparados. As faculdades estão com possibilidade de inserção universitária. E isso é bom, não vamos dizer que isso é ruim, né? Afinal de contas, a gente tem um número grande de pessoas que hoje podem fazer curso universitário que eles não podiam. Mas também é verdade que a gente sabe que tem um bom número de pessoas que não tem base em muita coisa. É aquela coisa, né, de sair da faculdade e agora, o que é que eu vou fazer da minha vida? Além de estar na faculdade, um pouco verde também. Sim. Então, assim, quando eu pensei na escola de advogados, eu peguei casos concretos que eu tinha, sabe, Tati, assim, na vida, e você acompanhou alguns alunos, que eu vi uma deficiência no português, que eu vi uma deficiência na informática, que não sabe, às vezes, abrir um computador. E eu falei, não, eu não posso tratar esses meninos que não têm a oportunidade. Eu chamo de meninos, você sabe disso, eu chamo todos de meus filhos, porque é assim que eu enxergo mesmo, eu acolho. E quando eu vejo essas pessoas precisando de alguém para pegar na mão e não ter quem pegue na mão, isso tocou meu coração e falei, eu preciso fazer alguma coisa por eles. E aí, juntando isso com os advogados que também se preocupam, porque a gente vê muitos cursinhos se preocupando com a OAB, mas a gente não vê a preocupação com o depois. Então, fica aquela fase que a gente chama do limbo, sai da faculdade, fica estudando para a OAB, às vezes não passa, né, porque já tem uma deficiência da própria faculdade, e entra nesse processo de não conseguir passar na OAB e fica sem saber, e agora o que eu faço? Eu nem sou advogado, não posso atuar, e também não sou mais estudante, não posso estagiar, e aí a gente vai trazer para vocês um monte de possibilidades e de visões de possibilidades no mercado, inclusive para quem não tem OAB, né? Mas são também, como disse Bruno mais cedo, ele já trouxe algumas dicas
que vão ficar guardadas na manga para a gente soltar depois. Mas assim, vou me despedir de Tati e vou dar as boas-vindas para minha querida Silvana Oliveira. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Linda, maravilhosa, educada, inteligentíssima, dona de um currículo invejável e que tem uma oratória maravilhosa, e foi por isso que ela está no nosso time. Ela foi convidada e aceitou, para me dar muito orgulho de dizer a vocês que vocês estão com a melhor. Então, Silvana Oliveira, fala um pouquinho do que você vai trazer para a gente. É um prazer enorme estar com vocês. Super obrigada, Manu. Chamo de Manu, gente, porque eu conheço o lado B da doutora Emanuela Souza, né? Ela que é jornalista, mas quando nós nos conhecemos, ela estava ativa, efetivamente, na profissão, nós trabalhamos juntas, e hoje eu continuo atuando, né, ativamente dentro do jornalismo, do que a gente chama de hard news. Eu sou gerente de jornalismo da Rádio Sociedade da Bahia. Se vocês quiserem, depois a gente conversa um pouco sobre o meu currículo, mas o mais importante é que eu tenho mais de 25 anos aí atuando, em especial com rádio e TV. E há mais ou menos uns 9 anos eu passei a me dedicar ao que a gente chama de treinamento de mídia, treinamento para falar melhor, para ter uma melhor oratória, para ser melhor entrevistado. Então, a convite de Manu, o que eu vou trazer para vocês? Um pouco do que eu faço na mentoria individual. Trabalhar oratória, trabalhar a lógica do discurso, trabalhar a argumentação, trabalhar linguagem verbal e não verbal, porque o corpo fala, e o corpo é extremamente importante. Então, essa é a minha expectativa de trabalhar, de desenvolver, e que vocês consigam aí ampliar as habilidades comunicacionais, né, como a gente fala, e consigam passar exatamente a mensagem desejada. Eu sempre digo que todo mundo pode se comunicar, que comunicar bem não é um dom. Existem técnicas, claro, demanda disciplina e treinamento, mas não é um dom, todo mundo pode fazer isso. E para mim o mais importante é que você aprenda a se comunicar da sua forma, do seu jeito, com as suas características. Essa é uma marca extremamente importante, que pode se transformar, inclusive, no seu próprio DNA. É isso, Manu. Minhas expectativas são as melhores possíveis. Eu sou aluna também, né, de direito, então eu já vou aproveitar, vou fazer algumas aulas aí para poder já ir absorvendo conhecimento. Vai ser muito bem-vinda. Inclusive, Sil, é importante falar o quanto que a carreira de jornalismo agregou para mim nessa área de direito. Eu acho que as coisas acontecem na hora certa, né? Eu queria fazer faculdade de Direito na época que eu tinha 17 anos, e acabei que não consegui, né, ingressar na Federal na época, e fiz comunicação social, mas foi uma área que me agregou demais. Eu amava, eu sou muito comunicativa, fui logo para a rua. E quando eu conheci Silvana, pessoal, eu estava entrando na reportagem televisiva. Então, quando eu digo a vocês que eu trago para vocês os melhores é porque são, eu lembro de Silvana falando comigo dos textos, eu lembro de Silvana falando comigo sobre posicionamento com a câmera. Eu acho que eu não estou fazendo vergonha agora, né? Acho que você sempre foi ótima. Acho que eu aprendi a cara. Então, assim, de fato, a gente está trazendo os melhores. Assim, e é importante também uma coisa, é como a gente vira, é como a gente adquire essa personalidade, né? Esse posicionamento no mercado, para poder dar entrevistas, né? Não sei se vocês acompanham o meu Instagram, mas algumas vezes eu tive com Silvana na bancada, na Rádio Sociedade, onde ela trabalha, né? Hoje é coordenadora, não é isso, Sil? Gerente de jornalismo. Né? De jornalismo, e eu tive a honra de estar com ela algumas vezes, e fico ainda mais honrada por saber que os convites não foram por amizade, mas por reconhecimento do quão exigente ela é, né? E criteriosa com o que ela faz. Então, seja muito bem-vinda. Espero realmente que a gente consiga passar para vocês. Silvana trouxe uma coisa importante, voltando a falar sobre essa questão dos advogados iniciantes, que é uma coisa que eles trazem com muitos fatos na inicial. Sobre isso que eu quero dizer, porque a gente acaba aprendendo a da linguagem coloquial. E você trouxe isso, Sil, quando você disse, a gente quer aprender, quer que vocês aprendam a falar da forma mais natural possível. E quando a gente conversa com naturalidade. É claro que a gente aprende a impostar, é claro que a gente aprende a pontuar, a respirar, mas, em regra, o texto é exatamente o que a gente está pensando de um jeito bem leve. E eu sinto essa dificuldade na escrita. Se presta atenção que eu vou te contar uma coisa engraçada. Eu tive um aluno que ele tinha dificuldade
dificuldade de contar a história nos fatos. E eu dizer, você precisa contar do início ao fim, como se você estivesse contando para alguém. E aí essa técnica de jornalismo, né? Então, já dando um spoiler aí para quem for meu aluno, na parte prática, porque eu trabalho muito isso com eles. Digo, gente, vocês têm que entender que vocês não vão usar juridiquês agora. Primeiro, vocês vão contar a história como ela precisa ser contada. Conte de forma que a gente consiga entender. E eu soube que travou a nossa transmissão, Carla. Travando. E o pessoal não está acompanhando? Está dizendo que está travando? A professora Maiana pediu para dizer que está travando. Alguns participantes também estão dizendo que travou. Está travando? Está conseguindo olhar já aí o pessoal da técnica? Mas não te vejo, não vejo a mesa. Não vejo vocês. Mas você está na tela. A imagem está apenas a minha. Eu queria falar uma coisa que, usando aí, né, pegando esse gancho que você falou da naturalidade, já dando um spoiler também, um ponto que eu sempre trago para as pessoas que estão fazendo mentoria e mesmo para os estagiários, conduzindo a sua conversa de uma forma coloquial, como se você estivesse conversando com a sua sogra ali de 6 meses, né? Essa aproximação, ela é sempre muito bacana, né? Porque você não tem tanta intimidade a ponto de abrir a panela, colocar a mão, mas você também não precisa estar tão impostado assim, e fica fácil para que todo mundo possa compreender. Perfeito. E, inclusive, se é isso que eu estava te contando, eu tive um aluno que ele tinha essa dificuldade. E eu falei para ele assim, tem filho pequeno? Ele falou, eu falei, então hoje eu vou te passar uma atividade. Quando você chegar em casa, você vai ler um livro todos os dias para o teu filho, um livro de história infantil, porque ele vai te dar, a partir da leitura, essa noção da narrativa de introdução, meio e fim, e conclusão, mas de um jeito leve, porque não nada que seja mais esclarecedor, né? E eu acho que aí é que eu falo, quando eu falo da base, eu falo disso. A gente sabe que nem todo mundo teve essa oportunidade, né, de leitura, ou de um bom professor de português, ou de uma boa escola de português. Às vezes as pessoas têm timidez, têm travas, e aqui a gente quer cortar essas travas do jeito mais simples possível, porque não existe, pessoal, receita de bolo, tá? Eu não vou trazer fórmulas de receita de bolo, cada caso é um caso, e a gente sabe disso, mas a gente vai olhar para você de forma individual, para que você possa ter a atenção que você precisa e cuidado com aquela feridinha que está aberta, a gente vai lá passar um remedinho para poder curar. A gente, de fato, está com um problema técnico. Se eu acho que só você está na tela, então a gente vai continuar conversando contigo até ver se o pessoal consegue resolver, ou se me derem sinal para a gente colocar um vídeo, né? Da professora Sabrina Dourado, que não pôde estar presente. Mas aí eu aguardo eles sinalizarem aqui. Enquanto isso, a gente vai batendo papo. Por sinal, como ela falou, né, em relação à oratória, a gente observa que quando nascemos, somos um ser humano vazio, né? Nossa mente não tem nada. Se fosse um celular, como a gente encontra, é vazio. De sorte, aquela pessoa que tem dificuldade em falar em público, não é um dom falar em público, é uma coisa que, como dizer, em relação ao frio na barriga que dá quando vamos fazer uma palestra, uma audiência, né? Sim. Quando vai entrar no ar, né, na rádio, dá aquele frio na barriga toda vez que vai falar muito novo, né? Então, o que eu tenho para passar é que esqueça isso de... Pode continuar. É que esqueça o dom. O dom de falar em público. Eu não sei falar em público. Eu não sirvo para isso, né? Por que não? Por que não aprender? Por que não se São muitos bloqueios, né, Silvia? A gente tem que levar em consideração que, assim, as pessoas têm determinados bloqueios e, assim, às vezes isso vem da infância, né? Com certeza. E, professor, falando ainda nessa questão do dom, né? Eu queria contar um pouquinho da minha história pessoal enquanto vocês ajustam. Eu entrei na faculdade com 16 anos para trabalhar como correspondente internacional de macroeconomia num grande jornal, um jornal carioca chamado Jornal do Brasil. Porque realmente eu acreditava que eu não tinha voz, que eu não tinha nenhuma aptidão para fazer um jornalismo falado.
Já tá bom aqui. Na faculdade, eu fui fazer um trabalho, uma entrega de um trabalho, fui relapsa, tive que... O grupo fez o trabalho de rádio e eu fui gravar, e o professor falou que a voz era bacana. E aí eu fui fazer um curso no Senac, fiz um teste, foi aí que eu descobri que eu gostava de falar. Então, muitas vezes a gente diz, eu não sirvo para isso, eu não sei falar, mas a gente nem testa, né, de verdade, a gente não treina um pouco, não usa os recursos, os instrumentos que estão disponíveis para que a gente melhore. E não se dá oportunidade, né, Silvia? E não se dá oportunidade, porque assim, a gente tem que entender... Exatamente. Uma outra coisa que eu costumo falar é que, assim, gente, o sol nasceu para todo mundo, né? Não existe a Manu é boa nisso, é melhor do que isso, e como o Manu tá, eu não vou participar, ou Vinícius é melhor nisso, e Bruno é melhor naquilo. Não, cada um tem a sua característica, cada um tem algo a se destacar, e aí eu chamo a atenção de vocês, eu não sei se ele está presente, eu tenho um aluno que se chama William, que é uma pessoa que se destaca muito, porque o William ele tem algumas travas na escrita. E o William, ele se destacou muito para mim ao longo do último semestre, que eu trouxe aqui para mim, para o escritório, porque o William ele me ajuda nas diligências. Então, ao mesmo tempo que ele é uma super combativa. Então, ele é carismático, ele dá bem com a gente para fazer diligências nas varas e conversas com o juiz. Eu acho que as pessoas pensam que ele já é advogado e vai com o terno dele, super bem impostado. Então, assim, é sobre isso. A gente tem que olhar o que tem de melhor em cada um e a nossa escola tem esse olhar. É isso que a gente quer dizer a vocês. É por isso que a gente está aqui. Então, Sil, muito obrigada pela sua participação. A gente está contando as horas. Silvana vai estar com vocês na nossa escola de advogados presencial, mas a gente também vai ter módulo online. E aí a gente vai conversar mais sobre isso daqui a pouquinho. Vamos continuar batendo. Obrigada a vocês, é um prazer. Um beijo, Sil. Tudo de bom. Obrigada pela participação. Temos alguém ainda, Carlinha, para entrar aí com a gente? Professora Maiana Campos. Professora Maiana Campos. Está tentando acessar o link, mas a gente tem um vídeo, né, da professora Sabrina Dourado. Ele é carismático, ele dá bem com a gente para fazer diligências nas varas e conversas com o juiz. Eu acho que as pessoas pensam que ele já é advogado e vai com o terno dele, super bem impostado. Então, assim, é sobre isso. A gente tem que olhar o que tem de melhor em cada um e a nossa escola tem esse olhar. É isso que a gente quer dizer a vocês. É por isso que a gente está aqui. Então, Sil, muito obrigada pela sua participação. A gente está contando as horas. Silvana vai estar com vocês na nossa escola de advogados presencial, mas a gente também vai ter módulo online. E aí a gente vai conversar mais sobre isso daqui a pouquinho. Vamos continuar batendo. Obrigada a vocês, é um prazer. Um beijo, Sil. Tudo de bom. Obrigada pela participação. Temos alguém ainda, Carlinha, para entrar aí com a gente? Professora Maiana Campos. Professora Maiana Campos. Está tentando acessar o link, mas a gente tem um vídeo, né, da professora Sabrina Dourado, que eu já fiz algumas vezes a chamada. Voltou? Então, podemos voltar, pessoal? Podemos sim. Gente, eu coloquei esses meninos numa barca, porque assim, do nada, eles tiveram que virar técnicos de vídeo. Então, é o que a gente estava falando. O Fênix é isso, né? Maiana entrou, tivemos um problema técnico no nosso primeiro dia, live de lançamento, todo mundo nervoso. Né, Vini? Verdade. Tá ansioso, Vini, para o início dessas aulas? Me conta. Muito ansioso, querendo já distribuir muita experiência para esses novos alunos que estão ingressando na advocacia. Estamos aqui de braços abertos para pegar pela mão e ensinar como fazer valer aquele tempo dedicado à advocacia. Tem uma coisa, Vini, que eu acho importante de contar. A gente, Vini, a gente é colega, né? Já é sócio há algum tempo. E uma das coisas que a gente trouxe, que a gente está trazendo para a prática de vocês, é essa possibilidade de networking. Porque, assim, Vinícius foi meu colega de pós-graduação em penal, em processo penal. E a gente decidiu que ia agregar os nossos colegas para montar um escritório de advocacia, que começou exatamente aqui na sede, onde a gente está hoje, na sede da Fênix Júris. E a gente juntou 5 jovens advogados, cada um com sua especialidade, crescemos, trocamos experiência, ficamos amigos, continuamos parceiros e sócios, né? Tanto que hoje somos sócios, né, na Fênix, e parceiros na advocacia. Fomos também sócios na advocacia durante o período. E é sobre isso, porque vocês vão ter a oportunidade de conviver, de conhecer. Então, a gente não está inventando a roda, né, Vini? A gente está trazendo algo que a gente
viveu, que a gente saiu e passou por essa fase de e agora? Né? A gente formou, e agora? E a gente, o que é que eu faço? Então, a gente passou por essa fase e trouxe isso da nossa própria experiência. Né? E aí tem uma coisa que eu quero já lhe dizer, você está preparado para o tanto de gente que vai querer fazer audiência de custódia, porque sai todo mundo da faculdade apaixonado por direito penal, né? E eles já terão amar, como está no conto dos livros, né? E o direito penal é bom, porque é um direito vivo e onde todos terão a realidade posta na mesa. E criei a minha especialidade na área de Maria da Penha, né, de violência doméstica, porque para mim é difícil separar uma coisa da outra, são duas áreas que eu realmente amo. Mas estamos já com a professora Maiana Campos, que está aqui presente, doutora Maiana, especialista em Direito Médico. A sua participação no curso, me conta um pouquinho o que você está esperando da gente e de passar para os nossos alunos. Vou botar esses dois de castigo. Boa noite a todos. Oi, Mai. Boa noite, Mai. Boa noite especial aí para Manu. Eu e Manu, a gente é amiga de criança, desde criança. E é uma honra aqui estar na área do direito médico, na Fênix Júris, nesse projeto que eu sei que é o 4º filho dela. Eu sei o amor que ela se dedica nos projetos que ela assume para si. Então, é uma honra estar aqui partilhando desse sonho com ela e de estar implementando. O direito médico é minha paixão. Então, imagina, é uma minha. Não é? Então, o direito médico é a minha paixão. E a gente sabe que quando a pessoa vem procurar o jovem advogado, ela não vem assim com um problema. Ela vem assim, olha, eu estou me separando do meu marido, mas preciso de uma pensão para o meu filho, fiz um BO na delegacia e preciso de um medicamento de alto custo. Então, assim, os problemas do dia a dia caminham em conjunto e o jovem advogado não pode se dar o luxo de perder causa, nem de perder cliente. Então, ele precisa saber andar no civil, andar no penal e agora andar no direito médico. Então... Até porque, Mai, como eu estava te explicando, né? Eu estava conversando com a professora Maiana ontem, a gente estava discutindo o nosso plano de aula, né, do curso, e eu estava contando para ela como que aconteceu de eu cair de paraquedas no direito médico, na minha especialidade. Quando eu digo a vocês que eu escolhi os melhores para estarem com vocês, é porque, de fato, eu escolhi as pessoas em que eu confio. E, às vezes, quando ocorre algum processo, né, na minha mesa envolvendo direito médico, é a doutora Maiana que eu recorro, seja para tirar dúvidas, seja para pedir orientação, para fazer consultoria, porque a gente precisa ter as nossas especialidades, isso é importante. Mas a gente também precisa saber como conduzir. E se você não tiver um mínimo de conhecimento de cada área, você não vai saber para onde ir, né? Mesmo para fazer parceria, você tem que saber o que você está fazendo. Então, assim, engraçado, e a gente estava falando sobre isso ontem, que quando eu tive um atendimento na área civil, acho que o doutor Vinícius deve lembrar disso, bem no início da nossa carreira, e eu tive uma cliente que teve um problema com um determinado médico, uma questão de superdosagem de medicações, né? E naquele momento o que parecia assim, uma indenização, Bruno, era só um processo, uma ação de indenização, né, civil, né, do consumidor, porque ela estava se sentindo lesada, porque ele teria, com a quantidade exacerbada de medicamento que ele passou para ela, considerável, ela perdeu sentidos, ela sofreu um processo de intoxicação, ela teve uma série de perdas. Só que já existia um processo administrativo no CREMEB, e como se sabe, não precisa, né, Mai? Você tem um advogado para registrar uma queixa, né, no CREMEB, não é isso? Exato. Abrir um termo de queixa, não é isso? A própria família pode se dirigir ao CREMEB. Exato. E o CREMEB também abre sindicâncias ex officio. Então, não precisa de advogado, né? Agora, o advogado é importante. O que acontece? Do nada, literalmente do nada, eu estava inserida em um contexto em que eu precisava saber sobre o direito médico, porque eu tinha que entrar no CREMEB, acompanhar aquilo, porque o processo do CREMEB ia ser um anexo ou algo que iria me ajudar para comprovar a indenização sofrida, né? Depender do andamento daquele processo. Então, assim, entrei com a cara e a coragem, porque eu sou isso, né? Aprendeu bastante, né? Fênix é isso, né? Fênix é isso. Mas aí a gente vai buscando socorro, o que é que eu faço? Adorei, tive a minha experiência, vivi,
mas não tem uma habilidade para trazer o ensinamento do direito médico. Então, eu trouxe a professora e doutora Maiana Campos para estar aqui com a gente. Então, obrigada, Mai. Tenho certeza que eles vão aprender muito. Obrigada. É um ramo lindo e tem vários campos de atuação, né? Tem a área ética, tem a área civil, a área do consumidor. Ele vai bebendo um pouquinho de cada direito. Então, aquela pessoa que está recém-formada e não sabe ainda o que é que realmente ama para advogar, é uma forma também de juntar um pouquinho de tudo e caminhar e conseguir seus primeiros honorários. Que isso é importante. Que é a nossa obrigação, hein? É o nosso slogan, é a nossa obrigação garantir que no final do curso ele saiu daqui com os primeiros honorários e a gente vai explicar como já. E, mas deixa eu te contar, tem uma chave de ouro nessa área, né? Que são os planos de saúde. Sim, as ações revisionais, agora mesmo, em 1º de julho, vai vir um aumento dos planos de saúde e a maioria da população usa o SUS e a gente tem uma parte da população que tem um poder aquisitivo melhor que usa os planos particulares. E com esses aumentos do 1º de julho, de mais de 20%, nem todas elas conseguem suportar e, às vezes, elas não querem ficar dependendo só do SUS. Então, procura um advogado para fazer uma revisional de contrato por cláusula abusiva do aumento. E isso tudo a gente precisa dominar, porque tem que entender o contrato, tem que entender a lei que rege o contrato, tem que entender a data em que o contrato foi feito, porque muda a legislação, tem que saber fazer cálculo, tem que saber impugnar, tem que fazer embargo à execução. Então, a gente vai caminhar junto nessa parte também. É um mix, né? Do direito civil, do direito do consumidor, né? Isso. Do direito médico, a gente tem um mix importante, né? Isso. E mais do que tudo, a gente tem que saber o que pede ao juiz para, na verdade, saber o que está pedindo, porque às vezes o juiz vai ver ali, olha, esse contrato não se aplica à legislação que você está fundamentando a sua peça. Então, a gente vai precisar caminhar. Inclusive, Mai, uma outra coisa pequena, um outro detalhe que eu quero falar, né, antes de me despedir de você, é que, assim, pessoal, a grande chave da nossa escola de advogados é que vocês não estão aprendendo com professores, apenas professores, embora a gente tenha tido e reconheça os excelentes professores acadêmicos. Vocês estão lidando com advogados que estão atuando na área que estão ensinando. A prática. Né? Então, são dicas que não vêm somente da leitura da jurisprudência ou da súmula, que é de extrema importância. Então, a gente está partindo do pressuposto que essa base você já tem, né? Vocês vêm da faculdade com isso, mas aquela pitadinha que é de quem está lá no fórum, ou é de quem não está atuando mesmo no judicial, mas está no extrajudicial, e que vai agregar, isso aí é fundamental, porque vocês vão ver dicas, além de poder fazer trocas, né? Porque a gente vai ter as nossas monitorias, mas isso aí também daqui a pouquinho eu falo. Mai, um beijo, obrigada pela sua De nada. A gente já vai te ouvir. Um prazer conhecer os outros que estão aí Bruno presentes. Bruno quer falar com você, Mai. Espera um pouquinho. Como ela falou, né, em relação ao plano de saúde, ao SUS, a gente sabe que nossa população é grande, né? Então, a demanda do SUS também é muito grande. Não quer dizer que o SUS é ruim, mas, infelizmente, a quantidade de pessoas hipossuficientes que tem na nossa sociedade é muito grande. E, assim, eu tenho uma colega também que é especializada em direito médico, ela se especializou em crianças autistas. Olha, que legal. Que estão enfrentando uma grande resistência dos planos de saúde. Sim. Com tratamento, cancelando o plano de saúde por conta do alto custo. E, com o direito médico, a gente vem para sanar esse problema, né? Muito bom. Muito bom. Mai, obrigada, viu? Um beijo para você. Muito obrigada pela sua participação. E a gente está de braços abertos quando você quiser estar aqui na nossa sede. Hoje você deveria ter vindo, né? Mas está dodói, né? Está passando por um processo de recuperação de saúde. A gente deseja melhoras para você e, pessoal, vocês tenham certeza que vocês vão ganhar muito com o nosso curso. O nosso time está maravilhoso, né? Como eu falei, a gente já conversou hoje com a professora Tatiana. A gente tem o doutor Vinícius, que está na área, né, da parte prática como advogado orientador, junto com ela, né, com a professora Tati, mas ele está aqui no escritório, que vai acompanhar vocês ao longo desse curso nos atendimentos presenciais. A gente tem o doutor Bruno, que está aqui ajudando com a parte de sistemas, que tem uma vasta experiência, que trabalhou durante 5 anos no Tribunal de Justiça, 4 anos no Tribunal de Justiça, e que conhece muito do PJE,
do Projude, daqueles bugs que a gente encontra, que tira a cabeça e a dor de cabeça de todo mundo. Juan, né, que foi meu aluno, que está aqui com a gente e somando muito com a nossa equipe, está implantando a inteligência artificial nos nossos escritórios, ajudando demais a facilitar com as petições e inclusive com postagens também do Instagram. E vai dar essas dicas para vocês, né, Carlinha, né, Carla Santiago, que está na nossa gerência de projeto, Fernandinha, né, Vitor. Gente, tem uma coisa legal que vocês não sabem, quando assim, eles entrarem, quando a gente abrir a escola de advogados, vocês vão acompanhar com a gente durante 2 semanas a nossa rotina, né? O nosso objetivo é esse. Durante a nossa escola de advogados, a gente vai fazer aproximadamente um pouco mais de 4 meses, na verdade, uma vivência com vocês prática da advocacia. Então, assim, até o mês de agosto, aqueles que se inscreverem presencialmente, eles vão poder acompanhar o nosso dia a dia. Então, as agendas de atendimento, as idas aos fóruns, as diligências, que é para poder conhecer e sentir essa coisa de perto do que é a vivência prática, porque mesmo quem teve isso na faculdade não viveu isso de forma particular, né? Para saber quanto é que se cobra, quanto é que se precifica. E uma campanha minha, tá? Uma campanha minha real, é que, de fato, o bom advogado ele tem que cobrar pela tabela do OAB. Ah, mas a gente tem uma concorrência, não importa, você tem que ter consciência de quem você é. Um cliente que não lhe paga o que você não merece, ele não merece ser seu cliente. Ele vai procurar a Defensoria Pública ou profissionais não tão qualificados ou qualificados, mas que não se reconhecem, né? Ou vão fazer parcerias indevidas. E é isso que a gente não quer que você faça. A gente vai lhe ensinar como você tem que fechar e como você vai conseguir fechar contratos pela tabela do OAB, porque é isso que a gente faz, né? É claro que a gente também vai abrir a nossa agenda de atendimentos para casos sociais. Então, recapitulando, não sei se todo mundo viu o nosso PDF, né, Carla? A gente abriu o grupo de WhatsApp, teve uma grande adesão, foram mais de 90 pessoas. Várias dessas pessoas se inscreveram, né, nos nossos formulários de pré-matrícula, não foi isso? E aqui você tem 2 recadinhos, né, para você, que eu acho que você vai gostar de ouvir. A professora e doutora Beatriz Samonina disse: não estou presencialmente, mas estou em coração. Ah, que linda! E Eduardo Braz diz assim: muito sucesso para você. Ah, 2 queridos. 2 queridos. 2 queridíssimos. O Bia tá com a gente no curso de Direito do Consumidor. Mas teve um probleminha, não pôde vir. Teve um probleminha de saúde, não pôde vir, mas assim, é outra advogada sensacional no que faz. É outra referência quando eu tô no aperto, que eu digo: Bia, vem cá, aconteceu isso, como é que você me orienta? O que é que eu faço? Porque a gente, quando é advogado, a gente tem que ter humildade de entender que a gente não sabe tudo e tá tudo bem. A gente vai se aprendendo e vai se adaptando e vai se criando aos poucos. E é isso que a gente quer de vocês. Passar para vocês essa humanidade necessária, sair um pouquinho do salto, do status e enxergar a advocacia como ela é, como você trouxe, né, Vini, como você falou. Mas, voltando para o que eu tinha dito a respeito do nosso grupo do WhatsApp, a gente teve uma grande adesão e eu fiquei muito feliz. Nós todos, na verdade, a gente ficava comemorando, né? Tá crescendo, o pessoal tá mandando formulário, pra gente foi uma surpresa, né? Apesar de a gente saber que é um projeto novo, mas a gente fica com essa apreensão. Hoje eu fiquei ansiosa, ai meu Deus, vou chorar, não sei se eu vou dar conta, e tô aqui. A gente teve alunos de São Paulo, de Jaguaripe, Bahia, Santo Antônio, Elísio Medrado. E assim, a interação foi muito boa. A gente não conseguiu dar conta dessa demanda toda, mas teve uma aluna que se destacou porque ela fez a indicação. E eu me arrepiei. E ela foi. Eu tô toda arrepiada. Porque, eu espero que ela esteja na live, pelo menos eu não tô vendo ela aqui. Se alguém conhecer, pode falar o nome dela, Manu? Pode. Eleusa se destacou entre os alunos de maior indicação. Ela também está inscrita. Ela vai entrar em contato com a gente no WhatsApp, porque ela vai ter um desconto especialíssimo. Olha que coisa boa. Muito bom, né? Por conta disso, das indicações dela. Vou deixar o número do Zap, se os meninos puderem digitar também aí. É o 3190-4751. 3190-4751-071, código DDD de Salvador. Isso. E a gente vai estar esperando a Eleusa. Muito obrigada pela indicação, pela confiança. A gente viu o formulário dela, falava que, como ela nos conheceu, ela falou que foi no Instagram, né, no Facebook, através das redes sociais, e a gente ficou muito feliz, porque não só a Eleusa, né, como vários outros alunos fizeram indicações, mas assim, ela se destacou para a gente, e a gente falou: não, vamos dar um desconto para ela, porque ela não nos conhecia pessoalmente, né? A gente sabe que a gente teve muita indicação de aluno, que é muito importante, mas a gente tem um destaque
e ser reconhecido pelo nosso trabalho à distância é realmente gratificante. Então, Eleusa, muito obrigada. A gente está esperando você na nossa escola de advogados. Entre em contato com a nossa equipe através do nosso WhatsApp, que o número está aí na tela. Tá? Se tiver dificuldade, tem lá na nossa bio do Instagram, que você vai ter um desconto hoje. E por falar em desconto, vamos falar de preços, né? Ou a gente vai ter uma duvidazinha de um dos participantes. Doutora, eu não estou lembrando se eu preenchi o formulário. Ele pode preencher o formulário ainda? Pode. Pessoal, deixa eu explicar a vocês. Esse formulário de pré-inscrição era para a gente fazer o que a gente está fazendo agora. Ter noção do que vocês precisavam. Saber quantos de vocês já são formados e não estão atuando. Saber quantos ainda vão fazer OAB. Saber quem ainda está se formando. Então, a gente tinha esse formulário de pré-inscrição, que a gente chamou, era para ter essa noção de quem vocês eram. A partir dele, né, é que a gente pôde alinhar o nosso quadro de horário, saber se de fato a gente vai entregar o que vocês precisam. E aí a gente vai ter um outro formulário que está sendo, acho que já pode ser lançado aí, que é o nosso formulário de inscrição e matrícula. Então vamos lá, que agora a gente vai falar, né, já que vocês já pegaram um gostinho do que vai ser o nosso encontro. Aliás, deixa eu falar uma coisa antes, Carla. Voltando para o nosso curso, Bruno, voltando para o nosso curso, eu falei das 2 semanas, vim de quem vai estar presencial. Falei, mas não falei de tudo. A gente vai ter as 2 semanas presenciais. Depois dessas 2 semanas presenciais, de cotidiano, de conhecimento, de troca, né, de networking, a gente vai começar para valer o nosso curso a partir de 30 de julho. Dia 14. 14 de julho. 14 de julho é a nossa aula magna, que é quando encerra as nossas matrículas. Começa dia 17. No dia 17 inicia as nossas aulas e no dia 30 de julho começam, de fato, as nossas aulas presenciais na sala de aula, não é isso? Exato. Que também vai começar as plataformas a entrar. A nossa plataforma vai ficar aberta para as aulas online, porque boa parte do que está sendo entregue no nosso curso presencial vai ser entregue também no curso online. E aí... Vou contar para vocês, que vocês não sabem. Não é fingimento, porque Vinícius não sabe mesmo, porque Vinícius vive na Vinilândia. Agora fica curioso. Vinícius vive na Vinilândia, eu já vou contar para vocês o mundo hoje pegando fogo, a gente correndo, para botar essa live no ar. E Vinícius, dona Tatiana, se estiver presente, a excelentíssima esposa dele, sentou no nosso escritório, pegou o computador, como se ele fosse o desembargador da casa. O mundo se acabando, eu disse, meu irmão, me ajude. Então, assim, Vinícius certamente não sabe. Mas a repercussão que a gente teve da escola foi tão positiva com alunos de fora que a gente decidiu abrir a escola de advogados também online. Palminhas. Por quê? Deixa eu explicar. Porque a gente tinha escola de advogados presencial, com as 2 semanas presenciais, 2 meses de atendimento social. Nós estamos em uma comunidade, a gente está pertinho do bairro de Amaralina. Na verdade, a gente está na divisa do bairro de Amaralina com Apituba, nossa sede. E a gente está atendendo aqui o pessoal do Rio Vermelho. Sobre isso, é para provar que a gente pode fazer. A gente está aqui provando o que a gente faz. É sobre isso. Tá? Vamos lá? Voltamos? Voltamos. Deixa eu contar para vocês a fofoca aqui. A gente estava falando da nossa parte da função social. Bruno trouxe para a gente a informação de que quem nunca ouviu alguém dizer que o advogado já tem um advogado mais barato, não é isso, Bruno? Doutor Fulano é mais barato, né? Doutor Vinícius também acabou de dizer, mas assim, temos que ser conhecidos como profissionais de excelência, não como profissional bagatela. E aí é que é importante falar do seguinte, quando a gente fala da função social, e que eu estava dizendo isso, que é importante a gente ter consciência de que a gente também precisa servir. É por isso que eu digo a vocês que são coisas diferentes. Quando a gente está no escritório de advocacia, a gente é empresa. E vocês precisam aprender a ter essa visão empreendedora. Mas eu vou cobrar de quem pode pagar. E eu vou ter que ter uma cota minha, já autorizada pelo Código de Ética da OAB, para fazer o pro bono. Mas pro bono a gente faz para quem efetivamente precisa estar numa situação hipossuficiente. Não é fazer pro bono porque é o amigo do meu amigo. Não, a gente vai fazer pro bono para quem está, de fato, precisando, para quem não pode pagar um advogado, para quem você sabe que precisa de você e que você pode colaborar. E é isso que vocês vão aprender aqui. Então, quando a gente abre essa possibilidade, né, dos 2 meses de aprendizado prático e de levar vocês para fazer esse atendimento e de abrir a nossa cota, né, para fazer esses atendimentos e que vocês aprendam com a gente, porque quando vocês estiverem aqui nessa mesma sala, né, quem estiver presencial e quem estiver online vai acompanhar a nossa transmissão,
Vocês vão aprender como é que se trata um cliente, independente de quanto ele esteja lhe pagando. Então, quando você estiver cobrando, você vai ser o mesmo profissional, com o mesmo trabalho, com o mesmo tempo de serviço, com a mesma dedicação de quando você não estiver cobrando. Então, você tem que saber cobrar de quem tem que te pagar. Porque quando você está trabalhando com o seu coração, e nos dois casos. Mas você tem que receber pelo que você está doando. Até porque... Plantar para colher. E é quem pode te pagar pela tabela de honorário que vai favorecer e ajudar o coleguinha que não pode pagar um advogado. E você vai atuar para aquele que não pode com o mesmo afinco. Então, quando você faz isso e quando a gente faz isso com vocês, a gente está trabalhando a humanidade, a gente está trabalhando a empatia, a gente está trabalhando o tratar o cliente e o entender que para ser uma boa advogada, eu não tenho que estar preocupada somente com o que eu vou receber. Mas, já que eu vou receber, eu tenho que receber da forma justa, pela tabela da OAB, porque eu me esforço da melhor forma. E eu trabalho de graça para quem precisa de um advogado de graça. Estou errada? Estou certinho. Repita isso aí que eu não vi. Certíssimo. Está falando muito baixo. Certíssimo. Agora sim, eu senti firmeza. Então, vamos lá. Então, a gente tem julho, a gente vai começar as nossas atividades de social, vocês conhecerem a nossa dinâmica de escritório, conhecer o pessoal. O pessoal online, infelizmente, não vai poder participar dessa parte, mas em agosto, quando a gente começar as nossas aulas, que também vão ser teletransmitidas, né, ao vivo, e além das aulas que vão estar gravadas, vão poder participar e a gente vai abrir também os atendimentos sociais online. Então, quem tiver interesse na escola online vai ter que fazer algum engajamento por aí para a gente poder fazer esses atendimentos de graça com vocês e lhe ensinar como atende, tá? Mesmo que virtualmente. Até porque, como bem lembrou o doutor Bruno, a gente veio de um processo de pandemia, então várias audiências estão sendo online, né? Não custa a gente continuar usando a tecnologia ao nosso favor. Chega o grande momento de virada, o momento do voo da Fênix, né, Juan? A gente disse hoje sobre essa expressão. O voo da Fênix, ele vai vir nos 2 últimos meses do nosso curso, que é outubro e novembro. Vocês aprenderam a prática, vocês fizeram os acordos de vocês, criaram intimidade com seus colegas, estão conseguindo fazer essa permuta profissional, sabe quem escreve bem, sabe quem conversa bem. Vão começar a trazer parcerias entre vocês. E presta atenção, no nosso código de ética da Fênix Juris é extremamente proibido qualquer dos nossos advogados fazer parceria financeira com os alunos. Nós não vamos ficar com nenhum % dos honorários que vocês adquirirem ao longo do nosso curso. Nós vamos colocar você do lado, vamos fazer atendimento com você, a partir dos clientes que vocês trouxerem. Também não pode trazer parceria de fora, tem que ser do nosso meio, dos alunos, colegas de vocês, né? Criar esse grupo de networking que vai ser de extrema importância para a vida, se vocês souberem aproveitar. E entre vocês vão fazer a parceria e a gente vai estar do lado ajudando a precificar, fazendo o atendimento, colocando a nossa cara, fazendo a monitoria que vocês precisam, ensinando, pegando mesmo pela mão. E a gente vai lá dizer, não, vai fechar R$3.000 aqui o contrato de divórcio, porque é isso, porque a tabela da OAB, usando todas as nossas estratégias de convencimento, persuasão e as nossas características profissionais que vocês já vão ter aprendido ao longo desses anos. E esse dinheiro é de vocês. A gente não vai ficar com absolutamente nada. Este é o voo da Fênix, tá? Então, a gente vai passar os preços dos nossos cursos, mas é extremamente importante vocês saberem disso, para vocês terem consciência de que a gente está fazendo, na verdade, um apoio e um investimento, porque a gente acredita no seu potencial. A gente acredita no potencial de vocês, no potencial de vocês como novos advogados. A gente quer que vocês entrem efetivamente no mercado, aprendam a atuar e já saiam com seus primeiros honorários, que é o nosso slogan e não é mentiroso. E falando de honorários, o aluno ele vai aprender, né, a mostrar quem ele é, mostrar o que ele sabe, mostrar o que ele vai fazer e cobrar sem medo. Sem medo. Sem medo, porque a gente vai estar do lado. E aí, quando o nosso curso acabar em novembro, né, depois de você trazer seus clientes, vocês vão poder usar o nosso escritório. A gente vai criar um quadro de horários, vamos fazer agendamento. Estou com um cliente, posso levar? Pode. Qual é a área? A gente vai dizer quais são os dias que a gente vai ter disponibilidade para atender. Ou o doutor Vinícius, ou eu, ou a doutora Bia, que é da área de consumidor, ou a professora Tati, né, a doutora Tati, quando ela tiver disponibilidade também. Né? A gente tem uma outra pessoa na nossa equipe, que é a doutora Aline, que também começou com a gente e que também vai vir para dar esse suporte na área de civil, na área de consumidor, de família, quando algum de nós estiver ocupado.
e que vai sentar com vocês, como a gente está sentando, e fazer o atendimento em conjunto e precificar, e a gente não vai ficar com absolutamente nada. Isso está no nosso contrato, isso está no nosso código de ética, porque a gente acredita no potencial de vocês e a gente quer que vocês saiam daqui preparados e com autoestima elevadíssima. E por falar em autoestima, antes de falar de preço, porque preço é o mínimo aqui, até porque vocês estão fazendo investimento e a gente já provou, né? Acabei de provar que é um investimento. Vocês vão ter a participação nesse curso. Eu não sei se a gente vai conseguir jogar o vídeo dele, porque a gente está tendo esses problemas técnicos. Caiu a nossa transmissão? Caiu de novo? Muita gente acessando, né? Será que é isso? Como é que estão os acessos aí, Carlinha? Me conte. O YouTube não tá aguentando. O YouTube não está suportando, não. Tá dando uma travada aqui, não. Tá dando travado o áudio? O Wendel tem um tá? Doutora e os doutores e doutoras que estiverem participando online poderão realizar suas respectivas ações sociais com orientação da equipe Fênix? Boa pergunta. Quem tiver online, claro, é sobre isso. Essa estrutura montada pela Fênix não traz a luz do túnel. Afinal, que maravilha vocês. Que massa, né? Quem foi que respondeu isso? E quem falou, né, Wendel? Tem várias mensagens aqui para você quando a gente vai... Gratificante, né? Totalmente. Falou o quê? Falou o quê? A mensagem eu não ouvi. A mensagem embaixo, De quem é a mensagem? de Wendel. Voltamos, pessoal. Dá sinal pra gente que vocês estão aí. Gente, a vida é isso, ao vivo é isso, improviso é isso, audiência é isso, sustentação oral é isso. É assim? Certamente. É, nessa cara de pau e de concreto que Deus nos deu. Afinal de contas. Voltamos mesmo, pessoal? Me dê um sinal aí, por favor. Estão ouvindo, mas acho que não está visualizando. Só estão visualizando, não estão visualizando, é isso? Estão vendo a Fênix. Não é funcionando. Ah, pronto. Beleza, maravilha. Já voltamos? Gente, deixa eu falar uma coisa, já que vocês estão me ouvindo. Fiquem aí, porque a gente tem um super bônus hoje, um desconto para quem está na live e um bônus extra para quem fizer as inscrições e as matrículas hoje até meia-noite. E eu garanto a vocês que vocês não vão se arrepender, apesar de todos os problemas técnicos. Porque deixa eu contar uma coisa a vocês. Na verdade, os problemas técnicos é para testar esse poder de Fênix que vocês têm de ressurgimento. Para saber se vocês têm essa certeza de que vocês querem mesmo participar de algo que vai fazer vocês ressurgirem. Porque na vida é exatamente assim. Totalmente. É não? Quem desiste no primeiro empecilho, não leva os louros do sucesso. Pois é, né? Não é não, Bruno? A dificuldade nos faz ficar forte, né? A dificuldade faz a gente ficar forte. E a Fênix é sobre isso. A vida é fácil para quem? Para ninguém. Pois e é. vamos falar sobre o significado da Fênix, né? Já que a gente está sem imagem, para quem pode ouvir, porque assim, várias pessoas me disseram, caramba, que ideia bacana, né? O nome da Fênix, que é e tem muita relação com isso, né? Com o ressurgimento. Nós, como profissional, né, de estar ingressando numa área que a gente acredita, né, com um novo olhar, dos alunos que estão saindo, né, e que de certa forma estão buscando um jeito de se reencontrar no mercado, daqueles que já foram e que não conseguem atuar porque estão com alguma trava, dos nossos assistidos e clientes, né, que procuram um escritório de advocacia ou os advogados com o intuito de resolver a vida e o problema deles, né? Carlinha, como estamos aí de audiência? O pessoal está voltando? Tem uma mensagem nova para você aqui, de Eliane Piton. Conheço a doutora Manu, onde pisa vira ouro. Seremos Fênix com essa equipe. Que coisa maravilhosa! Palminhas. Olha aqui quem está vendo a gente. Palminhas. Pelo menos virou um rádio, né, gente? É sobre isso, gente. Se tocar, vira ouro. Se tocar, você vira ouro. Então, todo mundo tocando. Vocês não estão vendo, mas tá todo mundo me tocando aqui, né? Do nada. Pessoal, então, assim, é bom que vocês ouvem porque é rádio, né? Não tem nada, vamos do nada um podcast sem imagem e tá tudo certo. Tudo certo. A gente tá testando. Vamos lá, vamos falar dos preços, né, Fernandinha? Vamos falar dos preços. Pessoal, é o seguinte, e rufem os tambores. Posso colocar com como não? Rufem os tambores, primeiro. Vamos lá. Nosso valor original do curso, tá? Esse é o valor original, sem desconto. Para quem não está na live, quem vai ingressar e quem vai acessar a Fênix Juris lá para frente, depois que a gente passar o nosso período de promoção e de desconto, para aqueles que não resistiram e que saíram da live antes da hora.
vai pagar esse preço alto. Mas quem ficou com a gente desde o início, o valor original do curso é R$ 2.499,99. Rufe os tambores de novo, porque esse valor, mesmo sendo original, está de graça para o tanto de profissional bacana que a gente está trazendo nesse curso. Além disso, doutor Vinícius, o senhor sabe que esse valor multiplicado em 10 vezes de parcelas de R$ 250 no cartão, que é o que a gente está oferecendo, é praticamente um nada. Nada. Paga que nem sente. Paga que nem sente, né? Ou no boleto de 6 vezes de R$ 416,67 apenas para quem tiver presencialmente, né? O boleto, vocês não estão nesse meio, então se animem, porque para vocês, só pelo fato de estar com a gente, vocês têm 10% de desconto para quem se inscrever até sexta-feira. O nosso curso, para quem se inscrever até sexta-feira, aliás, contrariando o meu diretor financeiro, que está à minha direita, a minha doutor Vinícius, o homem das finanças. Eu vou estender isso até segunda-feira, tá? Até segunda-feira, dia 3 de agosto. Até de julho. Meu irmão, você está querendo acelerar o tempo? Até o dia 3 de julho, pode alterar aí, né? Fiquem cientes disso. Mas hoje, quem está na nossa live, caiu de novo, aí fica difícil. Isso foi o preço. O preço, menino, meu ponto. Manu, e deixa eu saber que o curso é presencial. Não é uma pós-graduação online, você tem que deixar bem fixado. Se quiser, até falo. Vários. Mesmo para quem está online, porque vai contar com as nossas mentorias. Muito obrigada pela confiança e a gente agradece muito a todos vocês. Um beijo no coração. Estamos disponíveis e esperando por vocês, tá? Até lá. No nosso link, vocês vão ter acesso direto ao nosso site, tá bom? Um beijo. Olá a todos que estão participando aqui da live com a doutora Emanuela. Meu nome é Gil Maurício, eu sou psicólogo clínico e vou participar trabalhando com a inteligência emocional, com a segurança, com a autoestima profissional nesse período que é fundamental, que é a saída da faculdade para o mercado de trabalho. Eu sei, é um período de inseguranças, de incertezas, e a psicologia pode ajudar muito, pode contribuir muito para o fortalecimento da autoestima profissional, para que vocês possam, com alguma tranquilidade, desempenhar esse papel tão importante de transformação social. Tá? A segurança é aquela coisa interna que a gente carrega para fazer o nosso ser profissional, para construir cada dia mais o nosso ser profissional. Um abraço e aguardo vocês nas aulas.